This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como contar a história de algo que sempre fizemos? Qual foi a primeira empresa de toda a história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história das empresas. Algo que, aparentemente, não pensamos muito, mas está sempre ao nosso redor. O meu objetivo aqui hoje, com esse episódio, é fazer um panorama histórico da origem das empresas até o seu fortalecimento no sistema que vivemos. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que entender por que empresa hoje é algo bem diferente do que existia no passado. Desde o início da organização dos primeiros seres humanos, trocas eram realizadas. Por mais que a ideia de lucro ainda seja algo muito distante de ser concebido, todos os autores que estudam os povos da antiguidade analisam essas relações pela perspectiva de uma tentativa de ganho a partir dessas trocas. No início eram essas trocas que mediaram as relações internas de determinados grupos e entre povos diferentes. Se liga só no que o professor e historiador econômico Silvio Romero Martins Machado falou, abre aspas. Num regime tribal, o chefe era a figura que regulava essas relações. Os excedentes obtidos pela troca ou pela guerra ficavam acumulados no seu domicílio. E segundo uma ética da ajuda mútua e da preservação do grupo, tais excedentes eram utilizados em benefício da comunidade. Em perspectiva antropológica, ganhava-se status distribuindo a própria riqueza. Fecha aspas. À medida que os agrupamentos humanos foram se tornando cada vez mais complexos e maiores, essas trocas foram se transformando ao ponto de necessitarem da criação de moedas para a mediação dessas relações. Um autor chamado Michael Hudson defende a ideia de que as trocas com fins de obtenção de vantagens representaram um salto muito grande ao longo do desenvolvimento humano. Olha só o que ele afirma, abre aspas. É consenso agora que a maior parte das técnicas que se transformariam em práticas comerciais básicas na antiguidade clássica já existiam no 3º milênio antes de Cristo, nos templos e palácios da Idade do Bronze no Oriente Próximo. A moeda e a padronização de pesos, medidas e preços exigiam controle contábil e relatórios anuais, cobrança de juros, além de um mecanismo de distribuição de lucros entre instituições públicas e comerciantes privados que abrangesse desde o comércio de longo curso ao arrendamento de terras, oficinas e concessões para a venda de cerveja no varejo. Fecha aspas. Eu fiz questão de trazer logo no início do episódio a perspectiva de 2 especialistas, porque esse episódio apresenta uma dificuldade adicional. Por mais que o ato de comercializar seja algo praticamente inerente ao ser humano, isso nem sempre recebeu a atenção devida. E por isso é difícil precisar a origem de algumas palavras, como por exemplo, qual foi a primeira empresa da história. Por um lado, sabemos com muita certeza que uma parte das atividades comerciais eram feitas pelo próprio Estado, e podemos usar como exemplo o próprio Antigo Egito para analisar esse ponto. Os antigos egípcios estiveram envolvidos no comércio com os povos vizinhos para obter mercadorias raras e exóticas não encontradas no Egito.
No período pré-dinástico, estabeleceram o comércio com a Núbia para a obtenção de ouro, plumas de avestruz, peles de leopardo, incenso e marfim. Também estabeleceram o comércio com a Palestina, como evidenciado por jarros de óleo de estilo palestino encontrado nas sepulturas dos faraós da primeira dinastia. Na época de Narmer, se produziu cerâmica em Canaã, que era exportada ao Egito. Por volta do período da segunda dinastia, o contato do Antigo Egito com Biblos rendeu um intenso comércio de madeira de boa qualidade que não era encontrada no Egito. Durante a quinta dinastia, o comércio com a Fenícia abastecia o Egito com ouro, resinas aromáticas, ébano, marfim e animais silvestres, como macacos e babuínos. Houve também o comércio com a Anatólia para adquirir estanho e para o fortalecimento suplementar de cobre, dois metais necessários para a fabricação do bronze. Os antigos egípcios valorizavam a pedra azul lápis lazuli, que tinha de ser importada do Afeganistão. Os parceiros do Egito no comércio mediterrâneo também incluíram Creta e a Grécia, que forneciam, entre outras mercadorias, o azeite. Em troca de suas importações de luxo e de matérias-primas, o Egito exportava principalmente grãos, ouro, linho e papiro, além de outros produtos acabados, incluindo objetos de vidro e pedra. Em todas essas situações que eu descrevi para vocês envolvendo o Egito, o governo era responsável pela maior parte das negociações e, em alguns casos, escolhia pessoas específicas para atuarem nesse comércio. Foi somente alguns séculos mais tarde que essa noção se ampliou para a formação das empresas, e para isso precisamos olhar para a formação de Roma. Roma é, sem dúvidas, uma das civilizações mais importantes da história, e os motivos para isso são bem variados. O período monárquico teve início quando dois povos se uniram para fundar Roma, os etruscos e os latinos. Os etruscos influenciaram a arquitetura, a metalurgia e algumas festividades romanas, enquanto os latinos influenciaram a religiosidade e a língua romana. Inclusive, é justamente do latim a mais provável origem da palavra empresa. O termo deriva da palavra latina impresa, com i, que significa tarefa ou empreendimento. Vai ser entre os romanos que nós veremos um uso do termo empresa ligado tanto à atividade comercial quanto a uma questão fora do âmbito estatal. No segundo período da história de Roma, conhecido como República, a administração foi dada aos magistrados, algo que poderíamos classificar hoje como funcionários públicos. Um desses magistrados de Roma era o edil, responsável pela organização da cidade, a construção de pontes, criação de obras de saneamento e até na organização de eventos públicos. Uma das funções desse magistrado, que tem relação direta com o nosso episódio de hoje, era regular o cadastro de novos estabelecimentos comerciais, ou seja, de empresas. Dessa forma, podemos concluir que provavelmente foi na Roma republicana que essa atividade comercial ou de prestação de serviço passou a ter um caráter jurídico distinto, que agora precisava ser regulado, inspecionado e autorizado por órgãos competentes. Acompanhar a história das empresas é acompanhar o desenvolvimento da própria noção de Estado e de que forma esses governos se relacionam com diferentes desafios ao longo do tempo. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024, ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited.
Por mais que as relações econômicas em Roma fossem muito dinâmicas, isso passou por uma grande transformação a partir do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente. Em boa parte da Europa, tivemos a formação das bases daquilo que iríamos chamar futuramente de feudalismo, e a ideia de empresa que estamos analisando até esse momento ficou um pouco de lado porque o próprio ato de negociar ficou bem mais difícil por, entre outras coisas, as intensas guerras na Europa. Mas enquanto isso, do outro lado do mundo, as coisas continuavam correndo bem na Ásia, onde a China se consolidava como uma potência econômica através da Rota da Seda. Durante a Idade Média, surgiu uma outra palavra que nos ajuda a compreender o episódio de hoje, que é a palavra compagnie. Por volta do século XII, o termo compagnie, do francês antigo, significava sociedade, amizade, intimidade ou até mesmo corpo de soldados. Inclusive, esse teor militarista também existe na versão em português, companhia. Esse conceito se juntou com a palavra latina companio, que significa companheiro de pão ou companheiro de mesa. No final do século XIV, o termo em inglês company já se referia a um número de pessoas unidas para executar ou realizar algo em conjunto, o que desenvolveu um sentido comercial de associação empresarial por volta do ano de 1550. O período em que essas palavras começaram a ser difundidas é muito importante, porque foi no mesmo momento em que as grandes navegações ganharam força, tornando a economia europeia cada vez mais dinâmica. Uma das características que impulsionou essas viagens foi a necessidade desses novos estados acumularem capital. Não bastava apenas o comércio entre artesãos nas cidades. Os países precisavam adquirir matéria-prima, acumularem metais preciosos e por aí vai, Para muitos teóricos, essa é uma fase do capitalismo conhecida como mercantilismo. Mas para outros, o mercantilismo é uma fase separada, uma fase própria. No mercantilismo, também chamado de capitalismo comercial, são os estados que regulam a economia. Com as expansões marítimas, a conquista de colônias ao redor do mundo e com a exploração de metais preciosos, os estados nacionais foram se consolidando ao ponto de conseguirem escolher quem seria capaz de cooperar com esse crescimento. E é nesse ponto que entram as empresas, mais especificamente algumas companhias. Um dos principais exemplos de como essa relação se estabeleceu fica claro a partir da análise de como a Inglaterra se desenvolveu nesse mesmo período. Mesmo não tendo sido a pioneira nas navegações como Portugal e Espanha, os ingleses conseguiram usar muito bem o setor privado para se tornarem uma potência econômica. Quando os ingleses chegaram na América, uma série de povos nativos já habitavam o continente e resistiram por muitos anos à ofensiva europeia. Uma outra dificuldade que o Império Britânico enfrentou foi a concorrência com outros impérios, como Portugal, Espanha e França. Quando a Inglaterra começou a demonstrar interesse na América do Norte, a Espanha e a França logo ligaram um alerta e tentaram impedi-la. A Inglaterra e a Espanha chegaram a entrar em guerra na década de 1580, justamente por essas possessões americanas. Esse conflito se estendeu até o início do século XVII, quando o Tratado de Londres foi assinado em 1604, colocando um fim à guerra entre Inglaterra e Espanha. Pouco antes desse tratado ser assinado, foi criada uma empresa privada, mas com apoio estatal, para lidar com os assuntos relacionados ao comércio entre colônias e as futuras colônias inglesas. Eu estou me referindo à Companhia Britânica das Índias Orientais, fundada no dia 31 de dezembro do ano de 1600. Dentro da Inglaterra, a burguesia se fortaleceu e pôde agir com mais liberdade em empreendimentos coloniais, fazendo com que a Companhia Britânica das Índias Orientais ganhasse mais força e tivesse mais autonomia para conquistar mais territórios. Essa mesma burguesia, aos poucos, foi ganhando força política e acumulando capital, permitindo o investimento nas primeiras indústrias. Ter tido uma reforma política onde a monarquia estava controlada, entre aspas, por uma constituição e a burguesia estava em plena ascensão, permitiu que a Inglaterra tivesse as condições políticas e econômicas necessárias para avançar de forma pioneira na industrialização.
Desde a criação da Companhia Britânica das Índias Orientais, no ano de 1600, os britânicos tentaram tomar posse da Índia. Diversos reis tentaram negociar com povos locais, ou até mesmo com outros impérios que governaram de forma provisória essa região, mas era bem difícil encontrar uma brecha para entrarem no país. O primeiro sinal verde aconteceu em 1757, quando membros da Companhia das Índias conseguiram negociar com um líder de uma região indiana chamada Bengala, que permitiu que a empresa britânica abrisse uma base de negócios na região. Com os britânicos tendo permissão para, a partir daquele momento, estarem dentro do território indiano, o espaço foi aberto para eles verem de perto as riquezas e as potencialidades que a Índia poderia ser para o Império Britânico. Uma vez que os britânicos já estavam em um pedacinho do território indiano, a decisão a partir dali era bem óbvia: conquistar pouco a pouco o território a território. De 1773 em diante, os britânicos declararam várias pequenas guerras locais para conquistarem essas áreas. Uma outra empresa muito importante, mas que era concorrente da que eu acabei de descrever, foi a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. No dia 2 de junho de 1621, por iniciativa de um grupo de calvinistas flamengos e brabanteses refugiados nas repúblicas das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos, a companhia recebeu um alvará que concedia o monopólio do comércio com as colônias ocidentais, pertencente às 7 províncias nas Índias Ocidentais. Essa empresa poderia ir para o Caribe e participar do tráfico de escravizados do Brasil e na América do Norte. A companhia podia operar também na África Ocidental, entre o Trópico de Câncer e o Cabo da Boa Esperança. Podia operar também nas Américas, incluindo o Oceano Pacífico e a parte oriental da Nova Guiné. O objetivo do alvará era eliminar a competição, particularmente a concorrência espanhola e portuguesa, entre os diferentes postos de comércio estabelecidos pelos mercadores. Espanhóis e portugueses acusaram os judeus de Amsterdã de serem os financiadores da empresa, mas do total de 3 milhões de florins arrecadados, apenas 36 mil foram desse grupo. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi criada aos mesmos moldes da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que foi criada um ano depois da Companhia da Inglaterra. As duas empresas holandesas detinham o monopólio do comércio neerlandês com a Ásia desde 1602. As empresas tinham conselhos de acionistas que podiam decidir pontos estratégicos dos rumos da companhia. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o desenvolvimento de algumas empresas ao longo da história e como esse tipo de organização econômica contribuiu para o crescimento dos países. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre inovação, oportunidades, tecnologia, tradição, história e empreendedorismo. Segura aí, que é um minutinho só. O Sebrae me convidou para participar do movimento Compre do Pequeno. Todo mundo tem um pequeno negócio que você é fã, né? Seja um pet shop que trata o seu cachorro como se fosse um rei, ou uma lanchonete que sempre troca o ingrediente quando você pede. E eu tô aqui hoje pra falar de uma padaria que tem lá em Angra dos Reis, minha cidade natal, que eu guardo no peito. Eu tô falando da padaria Fios Pan. Ela fica no centro de Angra dos Reis, na rua Coronel Carvalho. E eu tô falando deles não só porque o pãozinho na chapa com queijo Minas deles é gostoso pra caramba, isso também, mas porque quando eu acordava numa segunda-feira pra dar aula, numa escola que fica do lado da padaria inclusive, eu chegava lá com aquela carinha, que todo mundo sabe qual é, de segunda-feira de manhã, e eu nem precisava pedir nada, o pessoal que atendia já vinha na minha mesa com o meu pedido de sempre. Eles podiam esperar eu pedir, né, não é obrigação deles já trazer o pedido, mas pô, como eles sabem que a vida do professor é uma correria, eles faziam questão de dar essa moral. E bem, o convite do Sebrae se estende a você também. Compartilhe aí nas suas redes uma história sobre um pequeno negócio que você é fã e use a hashtag Compro do Pequeno. Parabéns, Sebrae, pela campanha, eu adorei, e obrigado por patrocinar o História em Meia Hora. Abre aspas. Esse papel motor da empresa é um dos traços dominantes do nosso modelo econômico.
Por seu poder de proposição, a empresa é a fonte de criação constante da riqueza nacional. Ela é também lugar de inovação e de promoção. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas em 1975, em um relatório do governo francês sobre a importância que o setor empresarial tinha para o seu país. Para entender como as empresas chegaram no século XX, temos que voltar lá para o período das navegações e analisar as transformações ocorridas a partir de então. Quando falamos no desenvolvimento das empresas e do próprio capitalismo, é mais uma vez a Inglaterra quem nos ajuda a compreender como essas duas coisas andam juntas. Diante de todo esse cenário de modernização e de transformações vindas das grandes navegações, o nosso olhar deve se voltar para compreender de que forma as empresas conseguiram se unir aos governos. Desde a segunda metade do século XVI, a Inglaterra da Rainha Elizabeth I já começava a despontar como uma forte candidata à liderança europeia. Foi a partir do governo de Elizabeth que a Inglaterra conquistou algumas colônias na América, que trouxeram à coroa uma nova fonte de recursos que mais tarde seriam explorados durante a Revolução Industrial. Além disso, durante as revoluções inglesas, o período em que Oliver Cromwell esteve à frente do país foi muito importante, porque foi nele que foi assinado em 1651 os Atos de Navegação, conjunto de leis que determinavam que apenas navios ingleses poderiam transportar os produtos britânicos. Até aquele momento, o transporte era feito pelos holandeses, e com a medida de Cromwell, uma burguesia marítima começou a ganhar força na Inglaterra. Pouco tempo depois, a diplomacia inglesa entrou em jogo, e no início do século XVIII, os ingleses expandiram seu comércio em escala mundial, sendo favorecidos por acordos comerciais como o Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, que foi assinado em 1703 e garantiu ao Reino Britânico grande parte do ouro brasileiro. O ouro do Brasil foi para a Inglaterra via Portugal. O Tratado de Methuen foi firmado entre Portugal e Inglaterra, onde o governo português comprava manufaturados têxteis ingleses em troca da exportação de vinho. Podemos dizer que essas foram as condições políticas bases que forneceram à Inglaterra um cenário positivo e propício para presenciar uma grande transformação em relação ao trabalho. Diante desse contexto positivo e próspero, alguns empresários ganharão espaço para arriscar e apresentar as suas ideias a partir de suas empresas, ou até mesmo mostrar as suas ideias para que empresas comprem as suas patentes. Em um primeiro momento, todas as invenções que fizeram parte da Revolução Industrial tinham algum tipo de relação com a indústria têxtil, a de produção de tecidos. O processo de mecanização da indústria têxtil demonstrou como era uma área próspera e com chances de ainda mais crescimento. A criação da lançadeira volante pelo empresário e também inventor John Kay em 1733 aumentou a capacidade de tecelagem que antes era feita de maneira completamente manual. Com esse aumento na velocidade de produção, os fios começaram a ficar mais escassos, aumentando a necessidade de mais importação de lã e algodão. Em seguida, um inventor chamado James Hargreaves criou a máquina de fiar Jenny, também conhecida como Spinning Jenny, no ano de 1764, aumentando ainda mais a produção de fios. Já a máquina de fiar hidráulica de Richard Arkwright, em 1769, produzia fios grossos e o fato de ser movida a água a tornava bastante econômica. A Spinning Jenny e a Waterframe foram combinadas em uma única máquina por Samuel Crompton no ano de 1779, a chamada Spinning Mule. O problema foi resolvido, pois a nova invenção fabricava fios finos e resistentes. Após essas criações, a invenção mais importante desse período foi feita no ano de 1769, quando a empresa de James Watt inventou a máquina a vapor. E, finalmente, em 1785, Edmund Cartwright inventou o tear mecânico, acelerando ainda mais o processo de produção de tecidos. A cada nova invenção, o trabalho deixava de ser feito de maneira manual e passava para estruturas mais complexas, ao ponto de ser necessário concentrar todo esse equipamento em um lugar conhecido como fábricas.
Vai ser a partir desse novo espaço que a Revolução Industrial na Inglaterra vai se desenvolver. E isso vai fazer com que a Inglaterra se torne a nação mais poderosa do mundo. Percebam que o caso inglês mostra que as empresas tiveram uma participação importantíssima no desenvolvimento do capitalismo industrial. Até agora, vimos que o capitalismo possui algumas fases: o capitalismo comercial e o capitalismo industrial. E a partir do século XX, seremos apresentados ao nosso atual estágio, o capitalismo financeiro, modelo econômico que contará com a presença maciça dos bancos e da especulação financeira. Essas três fases se relacionam de formas diferentes com as empresas, e nessa última etapa, o sistema capitalista vai valorizar ao máximo as empresas. Porém, para compreendermos o que foi o capitalismo financeiro, precisamos lembrar como o liberalismo econômico teve um período de queda depois da crise de 29. Nesse momento de instabilidade generalizada, o Estado teve uma atuação muito forte para reestruturar as economias e salvar o próprio capitalismo, principalmente contra a ameaça comunista da União Soviética. E isso foi feito através do keynesianismo. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia voltou a crescer, e o chamado neoliberalismo também. É nesse período que vemos a consolidação do capitalismo financeiro através do sistema bancário. Serão esses bancos que vão concentrar os capitais e as riquezas conquistadas através do crescimento econômico. Além de concentrar esse capital, os bancos também serão os responsáveis por estipular as taxas de juros, negociar as ações das empresas na Bolsa de Valores e definir as condições para os indivíduos terem crédito disponível ou não. Claro que no desenvolvimento desse capitalismo financeiro, o Estado irá atuar como um regulador de alguns valores, como a existência de um banco central, como é o caso do Brasil. Será nessa fase do capitalismo que a vida da população e das empresas estará intimamente ligada aos bancos. O professor de História Pedro Renaud, do canal Parabólica, fica aí a recomendação do canal inclusive, usou uma expressão bem interessante. É como se a nossa vida pertencesse aos bancos. Quem já fez um financiamento sabe muito bem o que essa frase significa, né? Um outro elemento muito importante do capitalismo financeiro são as grandes empresas que passam a praticar o monopólio. Eu não quero citar nenhum nome, mas passa a ser cada vez mais comum grandes empreendimentos adquirirem os seus concorrentes ou irem agregando essas empresas dentro do seu grupo, para, de certa forma, um punhado de empresários dominarem todo o mercado. Por exemplo, aqui no Brasil, no setor alimentício, apenas 10 empresas são donas de praticamente todas as marcas disponíveis. No setor de bebidas, no caso, é apenas uma. Ela é praticamente dona de todas as cervejas que são comercializadas em mercados e bares. Para muitos, essa é uma contradição do capitalismo, que se diz aberto à concorrência. Ao longo do tempo, o capitalismo mostrou que ele é muito competente em se transformar e em se adaptar às transformações de cada período para simplesmente se manter relevante com uma abrangência mundial. Do ponto de vista empresarial, é uma forma de se apresentar para o grande público de maneira atrativa e dinâmica, aumentando as chances de alcançarem novos clientes. Essa realidade faz com que os órgãos de regulamentação das empresas precisem ser criados para lidar com tudo isso. Novamente, no caso do Brasil, é por isso que nós temos a Receita Federal, a Comissão de Valores Imobiliários, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e muitos outros para impedir que as empresas cometam irregularidades. Por um lado, é muito importante que esses grupos existam para proteger as empresas corretas de posturas duvidosas. Porém, existem algumas opiniões que divergem a respeito do quanto o Estado deveria atuar legislando sobre a atuação das empresas. Um presidente que ficou marcado por defender essa política foi Ronald Reagan, nos Estados Unidos, que defendia a diminuição do papel do Estado na economia, uma redução também nos impostos e uma menor regulação estatal em empresas privadas. Seu governo foi marcado exatamente pelo que ele prometia: conservadorismo, neoliberalismo e um combate rígido ao comunismo. Ele reduziu os gastos em programas sociais e diminuiu a regulamentação em questões de meio ambiente e economia. Além desse histórico importante, existem algumas empresas que foram criadas há um certo tempo e até hoje estão em atividades. Em 578, olha quanto tempo, foi fundada no Japão a Kongogumi,
a empresa mais antiga do mundo que ainda está em atividade. Com mais de 1.400 anos de história, a atuação original dessa empresa era se dedicar à construção de templos, mas precisou se adaptar às necessidades de cada época. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em um momento em que a economia japonesa estava enfrentando dificuldades, a empresa se dedicou a construir caixões. Ainda no Japão, a Nishiyama Onsen Keiryukan é um hotel localizado na cidade de Yamanashi e foi fundado no ano de 705 e também está em atividade. No Brasil, uma das marcas mais antigas do país é a Ipioca, que até hoje é uma das maiores produtoras de aguardente. Com sede em Maranguape, no Ceará, a empresa foi criada em 1846 por Dário Teles de Menezes, um português que fixou residência em terras brasileiras 3 anos antes. Uma outra empresa muito antiga e que é bem relevante no cenário internacional é a General Electric Company. Surgiu com o nome de Edison Electric Light Company em 1878 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela foi fundada por Thomas Edison como uma empresa com foco em energia, antes mesmo da invenção da primeira lâmpada elétrica. Com o passar dos anos, a marca começou a evoluir, até que em 1882, Edison construiu a primeira central de energia dos Estados Unidos, com sede em Nova York. 10 anos depois, JP Morgan, um dos principais investidores da companhia, assumiu o controle da empresa, que ganhou o nome de General Electric Company. Como parte de sua característica, a empresa segue investindo em diferentes setores de tecnologia e inovação para a área da energia. Na verdade, toda empresa que pretende permanecer viva precisa se inovar e se mostrar disposta a aprender com os novos tempos. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro episódio se chama Liberalismo, o segundo se chama Revolução Industrial na Inglaterra, e o terceiro se chama Capitalismo. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje. Vamos lá! Quando falamos na história das empresas, por um lado estamos diante de uma missão muito difícil, uma vez que é bem complicado achar a origem ou a primeira vez que essa palavra foi usada. Por outro lado, a atividade empreendedora sempre esteve ligada aos seres humanos, refletindo mudanças econômicas e sociais ao longo dos séculos. No início da Idade Média, a noção de empresa era limitada e associada a atividades comerciais locais, muitas vezes realizadas por artesãos e comerciantes em corporações. Durante as grandes navegações, esse conceito começa a tomar forma, com a criação das Companhias das Índias, empresas privadas que recebem do Estado a autorização para navegar no oceano e adquirirem colônias ao redor do mundo. Durante a Revolução Industrial, o conceito de empresa passou a refletir a grande escala e também a mecanização da produção. Hoje em dia, o conceito de empresa tem muitos significados, abrangendo desde grandes corporações multinacionais até pequenas startups tecnológicas e também negócios sociais. A evolução contínua, à medida que novas tendências econômicas e sociais influenciam a forma como as empresas operam e interagem com o mundo, obrigam as empresas a sempre estarem se renovando, se descobrindo novamente, como, por exemplo, a partir do uso das redes sociais, que acabaram influenciando e modificando todo o trabalho. Na verdade, mudaram todos os aspectos da nossa vida, e o trabalho é só mais um deles. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com.
Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!